Fala pessoal, beleza? Professor Vasconcelos de novo, nós dando continuidade ao nosso curso de econometria básica. Hoje nós vamos entrar na violação dos pressupostos do MQO. Então hoje nós vamos falar especificamente de multicolinearidade. Mas antes de mais nada, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, curta, compartilha, comente, beleza? Então hoje vamos dar, enfim, a introduzir o assunto das violações, como identificar e como corrigir problema de multicolinearidade, heterossedacidade e autocorrelação. São os principais problemas que nós podemos nos deparar quando estimamos o modelo clássico de regressão linear, beleza? Então, sem mais delongas, vamos a pressupostos. Então, como eu disse, nós vamos discutir multicolinearidade, heterossedacidade e autocorrelação serial dos resíduos. Tudo com o objetivo de quê? Identificar problemas nos termos de resíduo, no termo de erro da nossa estimação, no resíduo, de forma que nós possamos ter o valor esperado de UI igual a zero, a variância do termo de erro igual a sigma 2 e a covariância de UI o J igual a zero. Essa é as três condições básicas que nós devemos encontrar para o termo de erro. Hoje, especificamente, nós vamos abordar o número 1, multicolinearidade. O que é, qual o problema, como identificar e como corrigir. Beleza? Então vamos aos que nos interessa sobre multicolinearidade. Então, para que uma estimação seja blue, Best Linear Unbiased Estimator, todos os 7 pressupostos do MQO, eles não podem, sob hipótese alguma, serem violados. Já falei isso várias vezes nos vídeos anteriores, a gente vai reforçando sempre isso. Então, de forma alguma, os pressupostos podem ser violados. Se eles são violados, os betas eles não são blue, eles vão ser tendenciosos, vão ser inconsistentes. Então, nós não podemos dizer que o beta estimado seja igual ao beta verdadeiro. Isso não vai acontecer caso os pressupostos do MQO sejam violados. A gente não quer isso. Tá? Então nós temos um dos problemas que pode acontecer é o problema da multicolinearidade, que segundo Gujarat e Porter tem origem em Ragnar Frisch, em seu artigo Statistical Confluence Analysis by Means of Complete Regression System, de 1934. Onde nesse artigo, esse autor, ele demonstrava a existência de uma relação linear perfeita, olha uma relação linear perfeita entre as variáveis explicativas. Então nós estamos falando de multicolinearidade, é um problema que vai existir numa relação perfeita, linear, entre as variáveis explicativas do modelo. Então nós temos que ficar atentos a esse tipo de problema. Onde está? Nos meus X. Lá que vai ver o problema da multicolinearidade. Beleza? Então vamos prestar atenção aí. Dessa forma, uma regressão com K variáveis explicativas, ou seja, X1, X2 ou XK, sendo que X1 igual a 1 para todas as variáveis do modelo, de modo que tem esse intercepto, diz que poderá existir uma relação linear perfeita se a condição da equação for satisfeita. Então, se essa situação for atendida, vamos ter uma relação de regressão linear, uma relação linear perfeita quando todos os parâmetros e as variáveis ela forem igual a zero. Então nós vamos ter problema onde duas variáveis elas vão apresentar uma relação muito forte entre elas. Duas ou mais variáveis vão apresentar uma relação acima, se a gente pensar em nível de correlação, numa relação de Pearson, por exemplo, acima de 0,7 já é uma correlação relativamente forte que pode apresentar problema de multicolinearidade. Consequentemente, pode levar a problemas na estimação do MQO, certo? Então, cabe destacar que a multicolinearidade refere-se a relações lineares entre variáveis explicativas. No entanto, não se pode descartar as relações não lineares. Então, às vezes, na maioria das vezes, você vai ter relações lineares entre as variáveis elevadas à potência número 1, mas também variáveis
elevado à potência 2, a 3, a enésima potência, também pode apresentar esse tipo de problema de multicolinearidade. Então nós temos que ficar atento a este tipo de relações também, que isso podem tornar, né? É bom frisar isso, que podem tornar os betas estimados em inconsistentes, tá certo? E tendenciosos. Então, na equação que nós apresentamos aqui, tá certo? Essa equação aqui, x1, xi, xi ao quadrado e xi ao cubo são relacionadas de forma não linear, né? Elas têm uma correlação de forma não linear. Então, nós temos, por exemplo, uma variável PIB, PIB ao quadrado e PIB ao cubo, né? Entre as variáveis, os betas estimados serão de difícil mensuração, né? Quando você tem uma possível relação de linearidade entre variáveis não lineares, os betas apresentarão dificuldade na estimação. Green 2012 explica também que quanto maior for a correlação entre as variáveis do modelo, maior poderá ser a variância, o que poderá levar também a problemas de heterocedacidade, né? Então é importante a gente observar essa relação também, né, de variáveis elevada a algum tipo de potência. Bom, feita essa rápida introdução, nós podemos também, a partir do diagrama de Ballantine, né, que é essa figura que nós temos aqui, visualizar os diversos níveis de correlação existentes entre as variáveis, tá certo? Lembrando que assim, às vezes a teoria vai nos dizer, né, pode nos dizer que existe correlação entre determinado tipo de variáveis. Em outras situações pode ser que a teoria também não nos diga isso, então nós precisamos adotar alguns critérios específicos para identificar esse tipo de relações. Então nós temos, por exemplo, o y com um x2 e um x3. Essa é a situação ideal, né? A figura A aqui é a situação ideal, porque x2 e x3 eles explicam as variações em y em alguma proporção, tá certo? 20, 30%, enfim, não importa, mas percebam que eles não têm nenhum tipo de relação com o outro. Eles são livres desse tipo de relação. Eles não estão correlacionados. É como se quando fizesse uma correlação de Pearson, a correlação fosse igual a zero, né? Não existe correlação, né? E também podemos ter a figura B, né? Que x2 e x3 explicam y, mas eles têm uma pequena suave relação entre elas, né? 10, 20%, por exemplo, né? Então o grau de correlação entre as duas variáveis é muito pequeno, então isso não leva a nenhum tipo de problema na estimação do MQO. No entanto, as letras C, D e E já começam a mostrar problemas mais sérios de colinearidade entre as variáveis, porque ela sai de uma colinearidade moderada, alta e muita colinearidade. E isso pode trazer problemas na nossa estimação. Como é que eu vou saber que uma variável pode estar correlacionada com outra? Às vezes você tem duas variáveis que estão falando a mesma coisa. Por exemplo, você tem despesa total, né, do Estado, e você tem ali dentro como variável explicativa, e você tem dentro das suas variáveis explicativas despesas fragmentadas, tipo despesa com saúde, despesa com educação, despesa com segurança pública. Ora, essas três despesas que eu falei de forma desagregada, elas estão dentro de despesa total, né? Então vai haver uma multicolinearidade muito grande entre as despesas desagregadas com a despesa total, porque essas três estão dentro da despesa total. Tá? Então é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que começar a visualizar. A gente não pode colocar o mesmo tipo de variáveis ou variáveis muito correlacionadas, né, no modelo econométrico, porque elas podem estar enviesando os resultados. Tá? Então o Gujarat Porter 2011 explicam que na presença de multicolinearidade, os coeficientes das variáveis explicativas inseridos no modelo serão indeterminados e com desvios padrões infinitos. Tá? No entanto, se a colinearidade não for perfeita, os betas serão determinados e com grandes erros padrões. Isso implica dizer que os betas não apresentarão exatidão, precisão na estimação. Então nós estamos falando aqui, né, de um problema que quando você está num modelo e existe o problema da multicolinearidade, o seu intervalo de confiança ele vai ser grande.
Logo, a gente pensando a nível de intervalo de confiança, o risco de nós estarmos aceitando uma situação que não deveria ser, ele é muito maior. Então nós vamos estar aceitando que os betas, por exemplo, serão não tendenciosos e inconsistentes, mas na realidade eles são, porque a multicolinearidade leva a intervalos de confiança maiores. Logo, o risco de nós estarmos aceitando algo equivocado é maior em função disso, né? Então a gente tem que ficar muito atento à questão da multicolinearidade. Então, né, diante dos fatos até então apresentados, a pergunta que fica, então como é que surge o problema da multicolinearidade? Como é que surge? Eu já dei um exemplo, a questão das despesas, despesas fragmentadas, despesas consolidadas. Então só que existem algumas sugestões que a literatura aponta como fator originário da multicolinearidade. Por exemplo, coleta de dados. Como é que você coletou os dados? Então a forma como você coleta os dados, isso pode levar a problema de multicolinearidade. Tá? Então a forma de coleta é um problema que origina a multicolinearidade. Restrições a modelos ou a população, né, que está sendo amostrada. Ou, em outras palavras, você está comparando uma amostra cujo indivíduo apresenta claramente diferenças em função, por exemplo, de renda. Então você está trabalhando com indivíduos com renda alta, da baixa, média, então isso pode levar a problemas de multicolinearidade. Você pode ter as suas unidades de análise, vamos dizer assim, então, elas podem por si só, dadas as suas características, serem muito discrepantes, e isso leva a problema de multicolinearidade. Especificação de modelo, né? Você especifica um modelo de uma forma com alguns níveis de variáveis, ou se omite variáveis importantes, isso também pode levar a problema de multicolinearidade. Modelo sobredeterminado. O que é esse modelo sobredeterminado? É onde você tem mais parâmetros do que variáveis explicativas, ou mais que observações, perdão. Então, você tem mais parâmetros do que observações, isso pode levar a problema de multicolinearidade, porque viola a hipótese número 6 do MQO. Enfim, então nós estamos vendo que são diversas as características, condições que podem levar ao surgimento da multicolinearidade, né? Ela pode ocorrer também quando se busca estimar um modelo em séries temporais, né? Então a multicolinearidade também pode ocorrer, né, em séries temporais, porque vai existir o que? Tendências. Essas tendências naturalmente tendem a aumentar ou diminuir ao longo do tempo. Então é uma situação também que pode ocorrer multicolinearidade em séries temporais. Muito bem, né? Então nós temos Green questionando quando a multicolinearidade se torna um problema efetivamente, né? Porque querendo ou não, se nós observarmos as hipóteses do modelo clássico de regressão linear, em nenhum momento das 7 hipóteses é mencionado multicolinearidade. Não há menção a ela propriamente dita. Existe problema de autocorrelação dos resíduos, existe problema de variância do termo de erro, mas nada especificamente de multicolinearidade. Então, quando de fato ela se torna um problema? Porque quando nós temos esse problema da multicolinearidade, a gente fica praticamente impossível identificar os efeitos de x1, x2 e xn sobre o y. Por quê? Porque quando nós temos multicolinearidade, como eu disse para vocês agora há pouco, despesa total e 3 despesas de estado fragmentado, saúde, educação e segurança, nós não vamos conseguir, de fato, se usarmos dessa forma, as variáveis dessa forma, nós não vamos conseguir identificar o efeito isolado das variáveis. Nós não vamos ter o efeito isolado, vamos ter todo um efeito, vamos chamar assim, meio que misturado. E nós, quando estamos estimando o modelo, nós queremos saber de fato o efeito isolado de cada variável sobre o nosso y. Então, esse é um problema sério da multicolinearidade, nós não conseguimos identificar efeitos isolados sobre o y. Podemos fazer variáveis interagidas para visualizar o efeito delas sobre o y? Podemos, mas não quando há multicolinearidade. Nós podemos fazer interações entre variáveis, né, e a partir disso nós identificarmos o efeito conjunto dessas duas sobre o y.
Mas quando há problema de multicolinaridade, isso vai acontecer e isso não é interessante para nós, porque nós queremos verificar o efeito isolado de cada um. Tá certo? Então, no vídeo até agora, nesse vídeo, né, de multicolinaridade, né, que nós vamos parar por aqui, nós vamos conseguir dar sequência no próximo vídeo sobre a multicolinaridade, né, nós entendemos até agora, o que é a multicolinaridade, quais as consequências dela. Né? Nós vamos ver agora os problemas e tudo mais, nós vamos ver agora as consequências dela na estimação. Então, no próximo vídeo, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre a multicolinaridade. Se esse vídeo foi interessante, né, se inscreve no canal, compartilha, comente, dê o seu like, beleza? E a gente vai cada dia tentando trazer melhores conteúdos para a gente estar discutindo aqui, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, onde nós vamos discutir consequências da multicolinaridade para a estimação do modelo clássico regressão linear, beleza? Abraço a todos e até o próximo vídeo.